Então, seja muito bem-vindo ao podcast O Círculo, né? Esse podcast na qual eu, o Lucas, o Vinícius e o André, a gente vai se juntar aqui para trocar uma ideia com você sobre várias coisas, né, do início desse projeto, que é o Círculo, né? A gente vai falar um pouquinho sobre o que é o Círculo, qual que é a nossa ideia, por que a gente está se juntando para produzir esse conteúdo a partir de agora e dar início a esse projeto aí que eu tenho certeza que vai ser muito bom, não só para nós três, né, que vamos conseguir nos desenvolver e compartilhar tudo aquilo que a gente vai aprendendo ao longo do caminho, mas tenho certeza que vai ser muito legal para você também, que vai poder acompanhar essa jornada. Então, fala aí, pessoal. Vamos se apresentar aí, né? E dar início essas nossas ideias aí. Vamos trocar ideia. Então, eu sou Vinícius Cardoso, faço parte desse projeto muito bacana que é o Círculo. Fui oficial do Exército durante 8 anos, me formei em Direito e hoje estou aqui para agregar essa dupla e todo mundo que queira participar desse projeto. A ideia é crescermos juntos. Show! Então, boa noite todo mundo, bom dia, boa tarde, não sei que hora você vai estar assistindo esse podcast. Eu sou o André Davi, né? Então também estou neste projeto aí com os nossos parceiros e junto com vocês também, né? Eu sou oficial do Exército, assim como o Politano, né? A gente trilha essa caminhada ali no Exército, mas a gente também somos pessoas, também temos a nossa vida fora, e esse projeto veio com a ideia de realmente fazer a gente crescer como pessoas, né? Como seres humanos. E nada melhor isso do que trilhar uma caminhada em conjunto e junto com vocês, né? Além de compartilhar experiências, a gente quer também saber um pouco de vocês, né? Como anda a sua trajetória, o que a gente pode agregar para vocês e vocês também agregar para a gente. Até porque a gente está sempre aprendendo. Então, show de bola. Vamos lá nesse primeiro podcast. Vamos agora falar um pouco, né? Por que esse projeto? Vamos explicar um pouco para você que está entrando agora, que não está sabendo o que está acontecendo, o que esse círculo, né? Esse misterioso nome, Círculo, por que a gente escolheu esse nome e por que ele vai ser muito importante na nossa vida e eu tenho certeza que na sua também. Show de bola. Então, já vou puxar aqui, né, começando da ideia de como é que surgiu o nome Círculo, porque eu tenho certeza que a partir daí vocês já vão conseguir entender qual que é a nossa ideia, né? Esse nome surgiu basicamente desse livro aqui, ó, A Vida dos Estoicos, né, que é um livro que fala sobre sobre estoicismo, né, e ele conta a história de vários filósofos do estoicismo, fazendo um gancho com as suas filosofias, né, explicando o que eles defendiam e tudo isso. E tinha um cara que era o Cipião, que junto com mais dois outros filósofos, eles montaram uma parada que se chamava o Círculo Cipiônico. E o que era o Círculo Cipiônico? Era basicamente um grupo de pessoas, de filósofos, políticos, empresários, empreendedores, cientistas e pessoas que estavam querendo se desenvolver e discutir ideias para se desenvolver, que se juntavam inicialmente em jantares, eles começaram no início a fazer jantares, mas que aos poucos foi virando uma coisa tão grande que eles começaram a montar um círculo de pessoas que se juntavam para se desenvolver, para debater, para planejar coisas, para se melhorar, né? Para ir em busca de um ideal, para ver como é que eles poderiam ajudar a sociedade, esse tipo de coisa. Nesse livro ele faz um paralelo, ele fala que, assim como lá no início do PayPal, né, para você que não sabe, o PayPal, ele foi formado, o Elon Musk foi um dos caras que formou o PayPal. E tava lá o Elon Musk, o Peter Thiel, que, se não me engano, foi um dos caras que fundou o Facebook, né, que depois virou um grande empresário. Esses caras estavam dentro desse projeto, que foi basicamente uma incubadora desses grandes empreendedores, que foram um pessoal que deu muito certo ali, e a partir dali saiu e montou seus projetos, e fez, então até hoje fazendo uma grande diferença no mundo, né? E a nossa ideia é isso, é montar um círculo de pessoas que vão atrás de um desenvolvimento próprio, vão debater essas ideias, e para depois se melhorar cada vez mais e reunir cada vez mais pessoas em prol dessa ideia, né? De se desenvolvendo, né? Estudando vários assuntos, né? Que é um pouquinho do que a gente vai falar. Né? E para vocês, pessoal, o que é o círculo? Eu queria perguntar para vocês, principalmente, o que vocês acham sobre a importância, assim, da gente se cercar de pessoas de alto nível, né? Como é que vocês veem isso? E o que motivou vocês a topar fazer parte desse projeto? Né? Eu acho que... Eu acho importante a gente falar sobre isso, até porque, como tu mesmo comentou, além da origem histórica do nome, ele nos dá a possibilidade de fazer diversas analogias com isso. Né? O círculo, ele foi escolhido não só por essa origem histórica, mas também pela ideia que nós temos que nos cercar de pessoas que têm a mesma visão que nós, que querem evoluir, querem crescer. E onde que isso está importante, né? A gente vê que diversas pessoas famosas, diversas pessoas relevantes hoje de sucesso,
elas defendem a ideia de que uma equipe de sucesso, uma vida de sucesso, tanto de uma empresa quanto a nossa vida pessoal e particular, ela também tem muito a ver com as pessoas que nos cercam. Estar cercado das pessoas certas, as pessoas que querem crescer, as pessoas que querem evoluir, que querem aprender, né? Então, estar cercado disso, estar nesse círculo de pessoas, né, de amizades, é o que faz também, muito nos impulsiona nesse caminho, né, de sucesso. E eu acho que essa é a importância do nome, ele deriva daí dessa ideia de que não só nós temos que buscar ser pessoas boas, mas também nos cercar de pessoas boas com essa visão. Eu acho que vem daí a ideia também do círculo, né? E tu, Andrezão? Eu também concordo, né, 100%, até porque esse nome ficou top. E o círculo, assim como o Cardoso falou, ele tem várias analogias, né? Igual a gente andei pesquisando aqui, né, e desde todas as civilizações praticamente utilizaram o círculo em algum momento da sua história, né? Então, o que eles falam aqui, principalmente a questão de cultural, né, que o círculo ele significa estabilidade, significa perfeição, significa infinito, né? É algo que você não sabe onde começa e não sabe onde termina. E realmente é o que nós queremos desse projeto, que nós queremos do círculo, que não é algo que já começou, mas não tem uma data final, não tem como acabar, até porque o nosso autoaperfeiçoamento ele não tem fim, ele não vai ter um ponto final, a gente vai estar sempre crescendo, sempre melhorando em todas as áreas da nossa vida, né? O círculo também, né, os Ouroboros, né, que eram os alquimistas passados, Ouroboros, né, ele tinha um símbolo da alquimia que era um círculo perfeito, que significava o quê? Evolução e eternidade, né, ilustrando a teoria do eterno retorno de Nietzsche. Então, é interessante como a gente vê que esse símbolo, círculo, ele é envolto de de muita história, Muito significado. muito Sim, significado. muitos símbolos, muitos outros. Inclusive também, eu estava estudando aqui, né, os romanos utilizavam muito o círculo. O círculo era algo sagrado para eles, né? Não é à toa que as esculturas, né, a arquitetura romana, o teto, você vai ver aquela arquitetura, é um meio círculo, né? Aquela arquitetura, quando a gente fala arquitetura romana, ela é um meio círculo, porque é como se fosse um círculo no alto das estradas, no alto das pontes, das torres e tudo mais, porque é algo sagrado, que significa isso, infinito, a estabilidade. E por que esse projeto, né, em 3 pessoas, né? Por que uma pessoa só não lançou esse projeto, né? Por que a minha opinião, eu creio que a do Cardoso e do Politano também, né? Porque, como eles falaram, a gente está rodeado de pessoas que têm o mesmo objetivo da gente, né? Primeiro, que a gente consegue ter ideias divergentes que vão se complementar. Então, não necessariamente a ideia nossa é a ideia certa para a vida inteira. Então, muitas vezes a gente tem que encontrar pessoas com outros pontos de vistas de todas as áreas da nossa vida que vai complementando a nossa história na vida. Então, é muito interessante a questão da complementariedade, né? Um vai completando o outro em cada aspecto da vida, né? E também, eu tenho a máxima da minha vida, que eu sempre falo, que é a frase que dita praticamente a minha vida, que é o quê? Você é a média das 5 pessoas com que você convive, dos 5 livros que você lê e das 5 coisas que você mais faz. Então, praticamente, a sua vida é pautada no que você faz. Então, se você convive com pessoas que vai te levar para baixo, né, você vai praticamente ser uma pessoa que vai ficar sempre para baixo, deprimida, negativa, etc. E essa ideia de ter um projeto que une nós 3 em prol de um objetivo comum, e esse objetivo é desenvolver as nossas áreas da vida, todas as áreas da nossa vida, e a gente quer trazer você também para desenvolver junto com a gente, né? A gente não quer que você seja só um telespectador. Eu vou só ouvir um podcast para agregar algo na minha vida. Não, eu quero que você construa, trilhe o seu caminhar junto com a gente. Né? Igual o Politano falou, o Cardoso falou, círculo é o quê? São pessoas que se reúnem em círculos, né? Pessoas, alcoólicos anônimos, a gente vai lá, os alcoólicos, como é que eles se reúnem? Em círculos, para compartilhar ideias, compartilhar experiências, né? Qualquer grupo que você vai ver de pessoas, grupos de oração, grupos de gincana, as pessoas ficam como? Em círculos. Porque é isso, é uma troca de experiência, é uma troca de informação, onde não tem um certo e errado, mas cada ponto de vista vai formando para elevar a gente para um nível superior, né? O que eu acho que a gente sempre tem que estar em movimento, né? O Einstein sempre falava isso, né? O nosso corpo não foi feito para ficar parado, a gente tem que estar sempre em movimento. Eu acho que vai ser muito legal, eu espero que você goste também. Esse é só o primeiro dos vários diversos podcasts que a gente vai ter.
E já falei demais, né? Fala aí, Sim. Politano. Sabe que tem uma coisa que tu falou ali que já me chamou a atenção, né? Que é a questão da necessidade de que a gente é a média das 5 pessoas com quem a gente convive, né? Que, pô, é famosa essa frase, só que é engraçado como tem muita coisa que vai se tornando clichê e as pessoas tomam como uma verdade, mas elas não param para refletir sobre a coisa, não param para aplicar. Né? A pessoa concorda, ela, pô, é verdade, você é 5 pessoas, a média das 5 pessoas com quem você convive. Mas aí tu vê se ela tá realmente selecionando as pessoas com quem ela convive e ela não tá. Ela continua sempre se relacionando com as mesmas pessoas que não estão indo para lugar nenhum, que não estão querendo nada da vida, e daí daqui a pouquinho ela se vê num meio em que ela não está feliz, está frustrada, não sabe por quê. Né? E aí vem um ponto que é muito interessante, né? Que é aquela história do que a gente tem que se cercar de pessoas que são melhores do que a gente, né? Existe aquela frase que fala que se tu tá numa mesa e tu é a pessoa mais inteligente da mesa, tu tá na mesa errada, né? E eu acho que uma coisa legal de nós três se juntar é que eu já falei isso para vocês, né? Mas eu admiro muito os dois e com certeza tem coisas que eu acredito que vocês são muito melhores do que eu, né? E eu não propus uma parceria para vocês por acaso, né? Justamente porque eu busco aprender com vocês, né? Eu busco aprender com a experiência de vocês e com o que vocês já adquiriram ali de sabedoria, de experiência para passar adiante, porque eu acredito que sozinho a gente consegue ir até um ponto, a gente consegue ir longe, mas a gente consegue muito mais longe se a gente estiver com pessoas que nem tu falou, André, conseguem se complementar, né? Porque, por exemplo, eu daqui a pouco eu sei um pouco sobre edição de vídeo, sei sobre estratégia de marketing, só que daí o Cardoso, pô, ele sabe, ele tem uma visão sobre liderança que é interessante, que daí a gente vai poder agregar em algum projeto com outras pessoas. E o André, ele vai ter uma cabeça mais executora, ele vai ser o cara que a gente vai dizer o que tem que fazer, e ele vai ser o cara que vai partir para execução. Então, essa complementação de Essa capacidades dinâmica. essa dinâmica, né, que a gente vai criando, que eu acho que é o mais legal, né? E a gente tem um justamente desafio, isso né, que... mano? Como é que é? Desculpa, falhou aqui. E a gente tem um desafio, né, cara? Eu vi, só pegando um gancho no que tu falou agora, que é ainda interessante, a gente vê que esse mundo, assim, o pessoal pergunta, os amigos perguntam, cara, o que é esse projeto? Vocês que estão querendo falar de desenvolvimento pessoal, vocês não são nem ricos ainda, e a gente vê que esse mundo, esse meio está muito saturado. E a gente encara, querendo ou não, um desafio, porque é justamente isso que tu estava falando, as pessoas falam muito do clichê, mas elas não vivem, elas não estudam, elas não se aprofundam. E a nossa proposta é justamente esse é o nosso diferencial. A gente não está querendo dizer assim, não, venha nos seguir, venha compartilhar conosco, porque nós somos milionários e você vai ficar milionário, e vai ser todo mundo rico e aqui está o caminho. Maravilhoso. E aqui está o caminho, tá lindo. Não é isso, cara. Sabe, não é isso. É justamente a proposta é pessoas que estão num caminho de desenvolvimento e estão dispostas a aceitar ideias, a aprender uns com os outros. Eu brinco daquela teoria do copo cheio, do copo meio cheio, do copo vazio. Cara, eu não quero o cara comigo, nem o cara que tá com o copo totalmente vazio e nem o cara que tá com o copo totalmente cheio. Eu quero aquele que tá com o copo meio cheio. Aquele que eu vou poder compartilhar experiências. Ele vai ter tanto para me agregar quanto eu vou ter para agregar para ele. E eu acho que isso que é legal na nossa parceria, sabe? A gente conseguir ter essa interação bacana. Meu copo tá meio cheio. Olha aí, ó. Não, eu tô sem copo. Pera aí, tchau, pessoal. Vou sair do grupo, então. Valeu. Uma pena, falhou, né? Não dá mais. Falhou. Falhou. Última forma, pera aí. Vamos fazer um corte aqui. Mas já pegando um gancho, né, Cardoso? A ideia é justamente isso, né, cara? É a gente compartilhar a jornada, né? Eu acho que tem muito guru por aí que tá pregando muito método, e eu acho que a graça nossa vai ser justamente o contrário, né? Vai ser os caras que dizem assim, ó, cara, olha só, a gente não é os caras que tem a resposta para tudo. A gente não é os caras pica, não é isso. A gente é os caras que vão trilhar o caminho e vão te mostrar como é que é isso. Aí, de repente, né, se a gente um dia alcançar todo aquele sucesso que a gente vê que todo mundo almeja de conseguir viajar o caramba, 4, aí, pô, o cara vai poder ter acompanhado o caminho e vai ver que quais foram as ideias que deram certo, que não deram certo, vai poder fazer igual, né? Eu acho que esse vai ser um grande diferencial nosso. Cara, justamente o diferencial é esse, cara. É uma equipe, é um conjunto. Pensando aqui, né? Vocês vão ver muitos dos nossos podcasts que a gente vai ter essa dinâmica mais natural, mais descontraída, como bate-papo. Porque a gente não é professor, a gente não é neurocientista, nós não somos especialistas, ainda não, né? Não somos especialistas em nenhuma área específica, né? Mas nós temos experiências diferentes. Assim como você também tem experiência diferente, né? Assim como às vezes você quer compartilhar a experiência com a gente, entre em contato com a gente pode fazer às vezes um podcast com convidados,
uma live, talvez, no nosso Instagram. Para quem ainda não segue a gente, segue lá o Círculo Oficial, né? A gente vai fazer, tem muitos conteúdos todos os dias lá, né? Só o início do projeto, tem muito mais planos para frente, mas a ideia é o quê? É a gente falar as vitórias, vai ser uma caminhada junto, mas também as derrotas. Por exemplo, né? Eu passei por quase um ciclo de burnout, não sei se não foi diagnosticado com ciclo de burnout, para mim foi. Mas a gente pode falar um dia sobre isso, que eu sei que é uma dor que todo mundo às vezes sente na questão do desenvolvimento, porque eu fico parado tanto tempo aqui, por que eu não consigo ir para frente? Eu vejo todos os meus amigos indo para frente, eu não vou para frente. A gente pode estudar um assunto, né? Então, assim como eles falaram, aqui a nossa ideia é a gente ser um propagador de conhecimento. Muitas vezes a gente vai ter tempo de estudar algo que você não vai ter tempo no seu dia a dia, na sua rotina, e você vai poder ouvir a gente lavando vasilha, dirigindo, indo para academia, ouvir o podcast e aprender algo diferente, trocar experiências, entender como é que funciona o lado lá de alguém humano, que não é super-homem, como eles falaram. Nós temos também nossos dias de baixa, nossos dias de alta, temos dias que dá tudo errado, dias que dá tudo certo, mas o que importa é o quê? É o círculo, é algo constante, é algo eterno, né? É a eternidade, nosso sagrado, como diz aqui as culturas antigas. Fazendo um parênteses, né? Só acrescentando um negócio sobre o símbolo do círculo. O Jung, ele dizia que a gente tem, ele é o cara que fala sobre os arquétipos do inconsciente coletivo e tudo mais, e dentro da teoria dele tem uma coisa que chama self, que o self seria, imagina que são todos os teus potenciais, tipo, todo teu potencial é o self, tudo aquilo que tu pode ser, tudo isso é o self, né? E é uma parte do teu inconsciente. E o self, ele representa a completude da pessoa, né? A pessoa como um todo, assim. E o self, ele é simbolizado pela mandala, né? A mandala que é um símbolo circular, né? Inclusive, ele dizia, né, que é preferível ser completo a ser bom, porque ser completo significa, tipo, eu entendo o que é a maldade, eu entendo o que são as coisas ruins, então, eu entendendo essas coisas, por eu ser completo, né, eu consigo lidar muito melhor com essas coisas do que se eu for simplesmente um cara bonzinho, um cara que só faz o que é certinho, digamos assim, né. É claro que é papo para um outro podcast, né, mas só agregando também como realmente a ideia do círculo, ela tem N significados, né. Quanto a gente estava falando do projeto, né, eu estava me lembrando que, na realidade, nós somos meio que entusiastas de diferentes áreas. E essa é a parte mais divertida, né? Vamos dizer assim, não tem nenhum especialista aqui, porque a gente acredita que ser especialista é alcançar um nível de conhecimento muito, muito forte, né? Mas é que nem o Politano brincou ali. Ainda não somos, porque a ideia é alcançarmos esse nível. Porque a gente fala, né? Muita gente hoje agrega a palavra sucesso, a definição de sucesso a posses, bens, sabe? A ter posses e bens. Quando, na realidade, existem outras definições muito mais palpáveis de sucesso que se aplicam para o nosso dia a dia, que são, por exemplo, o enriquecimento cultural, né? Eu posso dizer que ter hábitos mais saudáveis, que é o que a gente estuda, ter um enriquecimento cultural e também financeiro, não? Porque não, né? Mas é um complexo, não pode estar só vinculado à imagem do bem financeiro. E eu acho que, no fundo, é uma das coisas que a gente tenta mostrar também ao longo dessa nossa jornada, que o sucesso, a felicidade, ela não está obrigatoriamente vinculada e exclusivamente ao dinheiro. Lógico, ele é uma ferramenta que nos proporciona muitas experiências, mas para alcançar ele, tem um caminho que a gente espera traçar de uma jornada bacana e que não necessariamente ela restringe a ele a felicidade, né? Isso daí é muito legal, né, Cardoso? Porque a gente já trocou essa ideia que a gente, quando vai surfar, a gente olha, a gente tá lá surfando, cara, o que tu precisa para surfar? Tu precisa de uma prancha, né? Se tiver muito frio, é bom que tenha um long john, uma roupa térmica. E, cara, e a gente fica surfando e a gente fala, cara, não tem lugar melhor no mundo do que isso, velho. E quando eu for milionário, eu vou fazer exatamente o que eu tô fazendo agora e vai ser uma experiência tão boa do que agora. Então, muitas vezes a gente condiciona a nossa felicidade a certas coisas que a gente não tem e a gente não presta atenção do que já tem, que tipo assim, ó, cara, isso daqui é o que é uma vida boa, sabe? Tipo, às vezes uma vida boa, cara, é tu ter amigos muito bons. Por exemplo, eu tenho amigos muito bons, né? Tô falando com 2 agora. Ó, que fofinho, cara. Mas, por exemplo, ganhou, quando a gente... o super trunfo, né? Mas, por exemplo, quando a gente para para perceber essas coisas que a gente já tem,
né? Isso, e a gente começa a ver onde que a gente já é bem-sucedido na nossa vida, isso nos ajuda a ser um pouquinho mais feliz também, né? Cara, isso tá muito vinculado àquela ideia, né? De que a gente tem que primeiro conseguir olhar para a nossa vida atual e achar nela os valores, o que nos faz, o que nos torna diferente. Né? E tem muita gente que olha assim, claro, né? A gente vai falar ao longo, tem vários podcasts para isso, não vou abrir esse parênteses agora, porque aqui a gente tem, já que é o primeiro podcast, a gente pode dizer, né? A gente tem um dom aqui. A gente consegue começar falando sobre a teoria da relatividade, passar por política, religião e terminar falando sobre receita de bolo. Sim, e vai acontecer. E vai acontecer. Devaneios. Mas essa parte é legal, todos eles com bastante conteúdo, né? E dessa ideia de que a felicidade, ela tá nas coisas simples também. Eu acho que o que a gente tenta provar é que o pessoal fala que eu tenho uma frase muito clichê, né? Mas é difícil de fugir dos clichês. Mas é que a nossa vida é feita de segundos não reembolsáveis. Ou seja, que o tempo que passa, ele não volta. Para o milionário ou para o pobre, para a pessoa que está passando miséria, o tempo ele passa igual. E aí ele nivela a experiência de todos. O que faz a tua experiência ser boa ou ruim é o que tu decide na tua vida fazer com aquele tempo, né? Ele vai passar para ti, independente do dinheiro que tu tenha. Então, a nossa ideia é usar o nosso tempo fazendo coisas boas para a gente crescer, para quem quiser e curtir essa experiência com a gente, crescer junto com a gente também. Acho que esse é o diferencial. Isso aí. Inclusive, para você entender também, para você que está nos ouvindo aqui, entender quais são as áreas, né? Quando a gente fala desenvolvimento pessoal, é algo muito amplo, né? Ah, mas tá, eu vou desenvolver o quê como pessoa? Não quero desenvolver como pessoa, quero desenvolver algumas áreas da minha vida, eu quero melhorar algumas áreas, mas quais áreas? A gente definiu 3 pontos principais que nós vamos abordar, né? 3 aspectos que nós vamos abordar em todos os nossos conteúdos, seja nos podcasts, seja nos vídeos no Instagram, seja em qualquer conteúdo que nós vamos fazer. Vão ser 3 grandes áreas que vai ser o norteador de todos os nossos conteúdos que você vai ouvir aqui. Quais são? Fala aí, Politano. Politano teve essa ideia muito boa e a gente assinou embaixo e nós já estamos começando a fazer muito conteúdo nessas ideias aí. Então, eu não estou com o livro aqui, infelizmente, para mostrar, né? Mas existe um cara que chama Tim Ferriss, que ele é um cara que ele entrevistou várias e várias pessoas muito bem-sucedidas de todos os tipos de área da vida, grandes dançarinos, pensadores, empreendedores, empresários, pessoal da culinária, atletas, pessoas de alto nível, e entrevistou todas elas todas elas não, mas muitas delas, para descobrir quais eram as estratégias e quais eram as experiências que faziam aquela pessoa ter um alto nível e se destacar naquele meio que ela estava. Né? E baseado nessas entrevistas que ele fez, ele escreveu um livro que se chama Ferramentas de Titãs, que é um livro no qual ele detalha quais são as principais estratégias de cada um desses caras. Então lá você vai encontrar pessoas que falam, grandes atletas que falam sobre as suas estratégias para o atletismo, grandes empresários, vendedores, pessoal do desenvolvimento pessoal, psicólogos, escritores e assim por diante. E o mais legal é que ele define esse livro, ele organiza esse livro nessas 3 grandes áreas, que são sábio, rico e saudável. Ele define esses ensinamentos de todos esses caras nessas 3 áreas. Então, ele pega caras que são, por exemplo, escritores, dançarinos, artistas, e coloca os ensinamentos dele dentro da parte do sábio. Pô, o que eu tenho que fazer? Eu quero aprender hoje sobre alguma coisa para ser mais sábio. Eu abro essa parte do livro, vou lá e procuro sobre ideias que vão me tornar mais sábio. Tem outra parte, que é a parte do rico. Pô, hoje eu quero aprender, desenvolver a minha parte financeira. Então, eu posso abrir uma parte do livro específica disso para aprender sobre me tornar mais rico. E a outra que é sobre saudável, né? Pô, o que eu preciso para ser mais saudável? E a gente pegou essa ideia para nortear qual que vai ser o norte. Nortear o norte é bom, né? É meio redundante. Mas a gente pegou essa ideia para nortear o caminho que a gente vai seguir no desenvolvimento dos nossos conteúdos, dos nossos estudos e das nossas conversas. Né? A gente entende que, focando nessas 3 áreas da vida, a gente consegue potencializar todas as outras, né? Se eu for mais sábio, se eu desenvolver a minha sabedoria como um todo, eu não preciso nem falar, né? Que assim como a filosofia é a mãe da ciência, a filosofia também é a mãe de toda a sabedoria, de todas as áreas da vida. Se eu começo a estudar estoicismo, eu acabo melhorando meus relacionamentos, eu acabo melhorando a minha postura no trabalho, eu acabo me melhorando como líder, como empreendedor e assim por diante. E se eu melhoro como a minha saúde, também eu me torno mais produtivo, me torno mais focado, me torno mais capaz de fazer as coisas como um todo.
E o rico nem se fala, né, pessoal? Pô, quem aí hoje em dia não quer ter mais dinheiro, né? E parênteses, né? Pô, não é nenhum pecado, a gente ainda vai falar sobre isso num podcast futuro, mas, pô, todo mundo não só está autorizado, digamos assim, mas tem que buscar ser rico, né? Essa é uma coisa que a riqueza, ela não é só um capricho, uma luxúria, mas o dia que eu tiver um parente meu que estiver doente, se eu for uma pessoa rica, eu vou poder ajudar esse parente meu de uma forma muito melhor do que se eu for uma pessoa que não tem tanto dinheiro assim. Então, a riqueza, ela traz para a gente esse tipo de coisa, traz a capacidade de ajudar pessoas, traz a capacidade de fazer grandes empreendimentos e contribuir com coisas que estão além da gente, né? E basicamente essa é a ideia que vai nortear o nosso conteúdo, né? E eu queria saber de vocês, assim, pô, como que vocês enxergam essas três áreas, né? A importância que vocês veem isso e por que vocês acham, o que chamou a atenção de vocês nessa ideia, né? Quando eu trouxe para vocês essa ideia. Cara, eu sou suspeito para falar, né? Para começar largando um super trunfozinho aqui, eu sou muito fã de ti, do André, e principalmente dessa área de desenvolvimento pessoal, de toda a vivência que principalmente tu tem nesse meio. E quando a proposta veio de nós fazermos isso, eu acho que o que gerou uma aceitação imediata foi que ela coincidiu com a ideia que nós temos de que o enriquecer, ele está muito além do financeiro. Claro, é que nem tu falou, o financeiro nos propicia, ele nos dá a possibilidade de expandir o bem e fazer o bem aos outros. E de nos permitir ter experiências boas também. Mas o enriquecimento cultural e o enriquecimento físico, vamos dizer assim, né? Então, eu acho que é um complemento, uma área da outra, de forma tão perfeita e harmônica, que eu acho que isso se nivela, isso se assemelha à nossa definição de sucesso, à nossa definição de riqueza, vamos dizer assim. Eu acho que a nossa definição de riqueza, ela está muito mais ligada ao engrandecimento nessas três áreas. Não adianta eu pegar o meu copo aqui do sucesso financeiro, eu encher o meu sucesso financeiro, vou ser rico, vou ser rico, vou ser rico. Ok, eu tenho um monte de dinheiro, mas a minha saúde está totalmente de lado, eu sou uma pessoa culturalmente pobre, então eu acho que tem a ver com encher os três copos dessas três áreas. Eu acho que isso é o mais importante. Tem uma frase que fala, né? Existem pessoas que são muito pobres, tudo que elas têm é dinheiro. Você vai nessa linha. Forte, né? É isso aí. É verdade. Vai lá, Andrezão, só deixa. E complementando essa frase aí, outra frase aí do poema do Shakespeare. Fiquei sabendo hoje que o Politano já mandou pra gente, né? Bom esse aí. Essa frase que ele diz é muito interessante, que é o quê? O que importa não é o que você tem na vida, mas quem você é na vida. Então, tira um tempo e reflete sobre essa frase aí para você ver. E essa frase retrata o que a gente está falando aqui, né? Então, para você que está ouvindo a gente, você vai ver que a gente, né, já deu para perceber que nós temos objetivos em comum, apesar das nossas vidas serem totalmente diferentes, né? Para quem não sabe, o Cardoso ele é advogado, então ele está na área do direito. Eu já, né, sou militar, mas eu estou na área mais da finanças, tenho pós-graduação, estou estudando parte financeira. O Politano, ele faz psicologia, né? Então ele gosta muito dessa parte de filosofia, dessa parte de sabedoria. Então olha para você ver que as coisas vão se complementando, vão se juntando num nível que cada um vai complementar o outro. E você também que está ouvindo a gente, às vezes você é especialista em outra área, não é especialista, você entende ou estuda alguma área que pode ajudar a gente também, seja mandando um comentário, mandando, né, um salve lá no Instagram pra gente, né? Mas o que interessa é o quê? Que, além disso tudo, o que une a gente também? A parte do saudável. Nós três somos pessoas que a gente está procurando ser mais saudável na nossa vida, seja fazer atividade física, né? Você vai ver que nós vamos falar muito disso, a questão de atividades físicas, como ela mudou a nossa vida, tenho certeza que mudou a vida de nós três aqui, né? Como a gente continua fazendo atividade física, praticando esportes, etc., né? Por que a gente não consegue parar? É algo viciante, assim, né? Aquela dopamina que injeta no sangue de atividade física. E a questão também do rico e do sábio, né? O sábio é por quê? O que também une nós três? A questão da leitura. Então, nós três somos três pessoas que gostamos de ler, né? A gente gosta, vai ver, a gente vai falar muito de livros aqui, nós vamos comentar muito sobre livros, porque é algo que a gente já sabe, que ninguém é completo,
né? A gente sempre está em evolução, não existe aquela pessoa que sabe tudo, né? Inclusive, eu vi uma foto recente lá do Warren Buffett, né? Considerado o homem mais rico do mundo. Ele sentado numa sala ouvindo a palestra de outra pessoa. A gente pensa, pô, o investidor mais bem-sucedido do mundo ouvindo a palestra de outra pessoa sobre economia, sobre dinheiro? Como assim? Sim, né? Nem a pessoa mais inteligente, mais esperta do mundo, ela vai dominar todos os assuntos. Ela um dia vai ter que sentar na cadeirinha de aluno e prestar atenção. Pô, deixa eu ver o que eu tenho para aprender aqui agora. Né? Inclusive, se você for lá no Instagram, no nosso Instagram, lá tem um vídeo que a gente postou sobre o efeito Dunning-Kruger, né? Que é o gráfico do Dunning-Kruger lá, que é isso aí. É a pessoa, quando ela começa a entender que não sabe sobre aquele assunto, né, a confiança cai, né, ela baixa ali a moral dela, porque, pô, não sei de nada, mas se você continuar estudando, você vai levantando sua motivação, sua confiança, você vai vendo, caraca, eu tô aprendendo tanto que eu já posso ensinar, eu já posso mudar a minha vida, eu tô acordando melhor, né, e tudo que a gente vai falar aqui vão ser coisas que nós vamos ter o famoso skin in the game, né, de Nassim Taleb, que é o quê? São coisas que a gente vai praticar, que a gente praticou, ou que a gente vai buscar praticar. Vamos supor que a gente vai ler num livro aqui, alguma coisa interessante sobre rotina, por exemplo. A gente vai praticar isso e trazer para vocês. Olha, gente, a gente praticou isso realmente, pô, a gente está vendo que dá dando resultado, ou deu resultado, né? Ou a gente estamos fazendo esse processo. Né? A ideia é sempre crescer e a gente também sentir, né? Como a gente falou, a ideia desse projeto é a gente crescer junto, assim como você também. Né? Então é nós trilharmos junto esse círculo, nessas três grandes áreas, que uma complementa a outra, né? O rico, o sábio e o saudável, e se uma delas é como se fosse uma cadeira de 3 pés, né? Bota uma cadeira de 3 pés e um pé é o rico, um pé é o sábio, um pé é o saudável. Se qualquer um desses pés quebra, a cadeira cai. É a nossa vida. Né? A vida é pautada praticamente nisso. Se a sua riqueza some, como é que você vai viver? Você vai começar a ficar nervoso, preocupado, ansioso, com dívida, etc. Vai cair todo o resto da sua vida. Se sua saúde quebra, você vai ficar também, sua vida vai por água abaixo. Se sua sabedoria quebra, se você não for sábio, vai ser aquela pessoa estressada, nervosa, não vai ter uma inteligência emocional, não vai conseguir suportar várias decisões, várias situações da sua vida, e vai barro também. Então, tudo isso, esses 3 pilares, são os 3 pés da nossa cadeira, que é a vida. Né? E por isso, a gente vai trabalhar em cima dos três pilares, trabalhar, estudar, né, ler artigos, ler livros, ouvir palestras, ouvir documentários, tudo que a gente puder aprender, a gente vai aprender para trazer para vocês. Como eu falei, muitas vezes você não vai ter o tempo para aprender sobre isso, mas também para compartilhar experiências. Né? Vai ser o nosso bate-papo aqui, o podcast. Cara, não, eu ia só complementar o que o André falou, que na verdade é isso, ele complementou muito bem no final ali. São os pilares do alicerce que nós construímos a nossa vida, né? E aí a gente entra... É difícil não entrar nos balões e começar a devanear aqui, né? Devagar. Mas devagar muito aqui, mas é o alicerce que a gente norteia e a gente constrói ao longo da vida a nossa sustentação, né? Do nosso todo. Então não adianta eu querer lá ser um senhor adulto, né, bem sucedido, se aqui no início, na minha juventude, né, nessa fase da vida que a gente está, a gente não construir pilares, alicerces que nos deem essa segurança. Né? A nossa vida ela vai ser segura lá na frente com o que a gente construir agora. E é difícil não fugir dos clichês, né? Ninguém é tão ignorante que não possa ensinar alguma coisa a alguém, e ninguém é tão inteligente que também não possa aprender algo. Então, eu acho que essa é a ideia que a gente tem que construir aqui. Nós somos pessoas que queremos aprender juntos a trilhar esse caminho. Eu acho que esse é o mais importante. Eu só achei perfeita a definição do André ali, quando ele falou sobre isso aí. Só queria complementar. André, e tem um negócio que tu falou, né, do skin in the game, do Nassim Taleb, que isso daí é muito real, né? A gente, quando estava montando o nosso projeto, né, antes de gravar qualquer vídeo, a gente definiu lá os valores, né, que a gente vai se nortear, né, que uma hora a gente pode falar sobre eles também, né, e um valor que eu propus a gente se guiar sempre é a verdade, né, é sempre ser honesto, e a honestidade, ela tem muito a ver com isso, né, tem muito a ver com a gente falar o que a gente realmente acredita e falar o que a gente realmente faz, né, porque uma coisa que eu vejo muito que tem nesse meio do desenvolvimento pessoal é que tem muitas pessoas que
elas acabam falando tanto e elas acabam se encantando tanto com estar nesse meio, estudando e falando sobre as coisas do desenvolvimento pessoal, que elas esquecem de aplicar, né? E daí elas acabam se sentindo presas porque ela acaba, como ela não aplica aquelas coisas que ela aprende, ela deixa de seguir aqueles ensinamentos, então ela não tem os resultados que os ensinamentos trazem, né? Então ela acaba entrando num ciclo vicioso, em que ela não sabe por que ela progride. Apesar de que ela está se enchendo de estudo, ela está estudando um monte de coisa, está aprendendo um monte de coisa, mas ela entra num círculo vicioso daí, né? Daí não é o nosso, pelo menos é o que a gente pretende, né? Ela entra num círculo vicioso no qual Nós ela vamos falar dele igual, né? estuda. É. Daí ela entra num círculo vicioso no qual ela não para de estudar, ela fala muito, ela ensina os outros sobre aquele monte de coisa, mas ela não progride, ela não sabe por quê. E é muito por causa disso, né? Porque ela esquece de aplicar aquelas coisas que ela está estudando. Então, eu posso ter certeza, né? Eu nunca vou pregar uma coisa que eu não realmente acredite e não esteja praticando, né? O máximo que vai acontecer é a gente seguir justamente o que a gente falou, que a gente compartilhar a jornada, né? Então, por exemplo, eu não sou um cara multimilionário, mas o dia que eu ler um livro que tiver um insight sobre finanças, que eu sei que vai me ajudar, eu vou fazer questão de compartilhar isso, mas não porque, eu sou um cara multimilionário, eu vou te dizer assim, cara, faz isso aqui porque também você vai ser multimilionário. Não, eu vou compartilhar no aspecto de que, cara, eu tô tentando ser um cara multimilionário, bilionário. E isso daqui é um negócio que eu achei interessante e eu tô querendo compartilhar contigo. Então vai ser sempre nessa linha, né? É isso aí, né, pessoal? Não sei se vocês têm mais alguma coisa aí a acrescentar. Sim, eu vou deixar um spoiler aqui dos próximos podcasts, né? Então, o que você vai ver nos próximos podcasts, né? Principalmente, eu acho uma boa ideia, né? Uma boa pedida para os três próximos podcasts, não na sequência, né? Mas os três futuros, a gente debater um pouco mais sobre cada área da vida. Um pouco mais do sábio, do rico e do saudável. Como o sábio pode melhorar a sua vida, como o rico pode melhorar e como o saudável. Então já se prepara para ouvir os próximos podcasts que nós vamos falar sobre as 3 áreas da sua vida, né? Então você vai lavar louça, vai estar lavando seu carro, dirigindo, vai botar o podcast lá no Spotify, vai recomendar para os amigos, né? E vai acompanhar e vai ver como você pode melhorar nas áreas da sua vida. E aí a gente vai falar sobre assuntos bem específicos, alguns podcasts vão ser assuntos específicos, nós vamos trazer convidados também. Então vamos trazer convidados, são pessoas referência, pessoas que a gente acha que são referências em algum desses pilares. Pessoal, essa pessoa para mim é um sábio, ela entende muito sobre sabedoria. Nós vamos trazer, né? Então nós vamos buscar, assim como a gente sempre falou aqui, né? Melhorar como pessoas, como seres humanos. E assim como, deixando a frase final minha aqui, que eu falo demais, né? Vou deixar uma frase final do Heráclito. Né? Uma frase final do Heráclito, que ele diz assim: a mudança é a única coisa constante na vida. Então, a única coisa constante que você sabe que sempre vai ter é a mudança. Então, convido você a participar dessa mudança junto com a gente. Bom, me despedindo aqui do nosso primeiro podcast, eu só quero agradecer para quem está aqui assistindo e vai compartilhar conosco essa jornada. Deixar aberto aqui nosso canal de perguntas, nosso Instagram, nossas demais redes sociais, ali vai ficar com certeza ali nos comentários depois, para que as pessoas tragam para nós as suas experiências, compartilhem conosco ensinamentos, livros. Eu sei que é um hábito que isso a gente vai falar também, é um hábito que, querendo ou não, a nossa geração desaprendeu e a gente quer incentivar, né? Mas eu acho que é isso, deixar aberta essa porta para que todos que quiserem compartilhar conosco as suas experiências, os seus ensinamentos, sintam-se acolhidos, serão sempre bem-vindos, né? Um amigo meu esse tempo falou que não existe pergunta errada, e é verdade, na realidade todas as perguntas elas são bem-vindas e elas nos geram, né, uma dúvida, e ali é o início de uma pesquisa, da busca por um conhecimento. Então eu acho que esse aí. Gurizinho bom esse que te falou isso aí, hein? Cara, gurizinho bom. Gurizinho bom. Gurizinho bom. Entrou num debate sem fim contigo. E a gente gosta, né? A gente gosta. Nem gosta. A gente nem gosta desses debates intermináveis. Vai lá, meu irmão, termina para nós, faz o encerramento aí. Então, pessoal, daí eu acho que é isso, né? Vocês vão ver, né, que daqui para frente cada um de nós vai ser um host em algum momento, né? Vai fazer essas aberturas, esses encerramentos e conduzir o podcast, justamente porque nós três, a gente está no mesmo patamar aqui, né? A gente é 3 sócios nesse projeto, né? Então, encerrando aqui o nosso atual podcast,
né? Gostaria de dar as boas-vindas para vocês que estão embarcando aí com a gente, né? E, pô, pode ter certeza que daqui 10 anos, cara, nós vamos olhar esse primeiro projeto aqui, a gente vai ver a qualidade do áudio, a qualidade do vídeo e ver que, cara, realmente feito é melhor que perfeito, e se a gente não tivesse começado daquele jeito lá, talvez a gente nunca tivesse começado, né? E talvez já fique o primeiro ensinamento para você, cara. Pô, a gente tá começando aqui, meu velho. Cara, se vocês vissem a gambiarra que tem por trás de tudo isso daqui que tá acontecendo, como é que tá a câmera aqui, como é que tá o fone, como é que tá o computador, como é que tá a luz, tudo isso aqui, Como é que você tá o ia ver que o negócio softbox ali? como é que tá o softbox Como é que do tá o pessoal, meu amigo? softbox? Como é que tá o Você ring ia ver que light da galera? o negócio é roots, cara. O negócio é rock and roll, entendeu? Porque, É cara, verdade. e daí já fica o primeiro ensinamento, né, cara? Pô, se você quer fazer um negócio, cara, faz agora, cara. Faz agora, começa do jeito que dá e vai melhorando, chuta a bola lá para depois do meio de campo e avança o time para lá, porque se ficar tentando esperar o momento em que você vai alinhar os astros, isso não vai acontecer nunca. É, que nem tem uma frase que diz, já para encerrar, né? O melhor momento para se plantar uma árvore foi há 10 anos atrás. E o segundo melhor momento é hoje. Então, cara, se você está nesse momento querendo se desenvolver, não, ou sente que está para trás, que de alguma forma está atrasado na vida, lembre-se, o melhor momento para se plantar uma árvore foi há 10 anos atrás, o segundo melhor momento é hoje. Tá? Então, não perca o segundo melhor momento. Aí vamos embarcar com a gente aí nessa jornada, que eu tenho certeza que nunca vai se arrepender de ter iniciado nessa jornada de desenvolvimento pessoal que não tem fim, né? Que a gente busca sempre a excelência e o nosso ideal e fica cada vez mais próximo dele, nos tornando tudo aquilo que a gente pode ser. Então é isso, galerinha. Muito obrigado. Se você nos ouviu até agora, convido vocês aí a deixar 5 estrelas no Spotify e enviar para aquele amigo, aquela amiga, aquela pessoa que tem que melhorar junto com você e trilhar esse caminho juntos. Muito obrigado. Sensacional. Valeu.